A mãe do filho era horrível, esquisito e ficaria mais assustador. Então, para quem está assistindo aqui o vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal. Estão chegando 2.000 inscritos, gente, no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas histórias, né? Os nossos vídeos. Qualquer vídeo, né? Aqui no canal. Então, bora, gente, pro vídeo e pra história, né? O menino jogava Roblox. Ele tinha seu irmão, mas o irmão era esquisito. Então, ele se arrumou pra ir pra escola. O nome dele se chama Gustavo. E o nome do irmão dele se chama Miguel. O Gustavo se arrumou pra escola junto com seu irmão. Só que o Miguel estudava na turma do terceiro ano. E o Gustavo estudava do quinto ano. Quando era do hora do lanche, a professora, a hora da cantina, a professora da cantina fez vários sabores, daquele sabor, gente, daquelas comidas horrorosa, né? As comidas eram esquisito. O Gustavo foi comprar, né, um lanche para ele comer, só que ele comeu e sentiu algum gosto ruim. Aí ele bebeu a coca, porque ele trouxe só uma coca, só que ele não trouxe o resto do lanche. Só trouxe a coca mesmo. Aí ele bebeu a coca de boa. Aí, de repente, já tá vindo uma turma do sexto ano. Aí o Gustavo tava lá no banheiro quando ele chegou na sala de aula. Aí a professora viu um olho esquisito, preto, que o Gustavo nem olhou mais naquela professora. Era muito horrível essa professora. Então, a professora era muito do mal. Parece que tem alguma coisa escondida dela. É alguma coisa assustadora, gente. Gente, vão fazer você ficar com medo. E depois, quando o Gustavo saiu de casa, as pessoas eram esquisitas, mas quando ele chegou perto do seu irmão, ia acontecer alguma coisa de errada com seu irmão. Só que ele fez? Só que ele não fez nada, mas eu sei que a mãe se chama Gabriela. A Gabriela pegou a faca e cortou os olhos dele. Gente, que isso, cara? Não sei o que aconteceu. Cortou o olho do seu filho quando ele tava dormindo, porque era de noite, né? Porque eu esqueci de falar. E do nada, o Gustavo, ele olhou, né? Porque tava acordado essa hora, jogando. Mas a mãe não procurou o seu senhor Gustavo, porque tava debaixo da cama. Ele tava escondido porque achou naquele negócio esquisito da professora. Aí o Gustavo ficou muito chateado. Aí decidiu dormir. Aí quando ele dormiu, a mãe pegou uma ferramenta esquisito. Pegou uma ferramenta e fez uma faca junto com sangue. Então, gente, é muito esquisito isso. E depois, quando o seu senhor Gustavo acordou, aí ele acordou muito estranho por ter sonhado sobre essa história. Se fosse a mãe dele pegasse
seu senhor Gustavo. Aí ele sonhou um sonho esquisito e ele quase que caiu na cama. Gente, que horror. E depois, o Gustavo tava na sua sala de aula e tinha nenhum aluno, nem seu irmão. Seu irmão tava morto e tava sem olho porque ele nem acreditou quando ele olhou pro seu irmão. Aí o seu Gustavo tava ali, só tem bonecas assustadoras. Bonecas com olho preto e com sangue. Olho com sangue. Eu vi essas bonecas, horror. E ele ficou com medo. Aí a professora também virou uma boneca, mas quando chegou outra professora diferente, ela era normal, só que ela não é assustadora, ela não tem medo, ela não tem medo de nada, nem de baratas, mas essa professora deve não ser do mal. Só que o que ela fez? Ela pegou vários, né? Várias baratas e explanou, colocou as baratas dentro na sala de aula, onde que estava o professor Gustavo estudando. E depois a barata chegou no corpo dele e tá tudo mordido. Mas quando ele chegou em casa e falou pra sua mãe, só que a sua mãe também virou uma boneca, ela. Gente, meu Deus do céu, o que aconteceu, cara? Gente, a Gabriela também virou uma boneca, ou se fosse a mãe de Gustavo e do seu melhor irmão. Aí do nada, o Gustavo, né, pensou alguma coisa, se fosse história de terror, ou eu tô fazendo alguma coisa de errada. Gustavo diz, meu Deus, será que eu tô sonhando de verdade? Mas ele não tava sonhando de verdade, gente. Ele tava de noite, ele tava morrendo de fome e a noite era fria. E de noite, quando era de noite, tava muito frio lá fora. O Gustavo usou o casaco, só que a luz tinha acabado. Aí ele não procurou o casaco. Ele usou o casaco e tá lá na fora sozinho porque pra chegar uma pessoa. Então, gente, eu não sei o que aconteceu com o Gustavo. E depois disso, o Gustavo ligou, né, para a sua melhor amiga, que o nome dela é Valéria, mas ele tá com a internet, mas tava sem luz, ou seja, que tava sem, por exemplo, tava com internet. Mas o Gustavo, ele tava sozinho, porque tinha de ver algumas coisas assustadoras. Aí ele gostaria de ficar em fora, né? Aí as luzes de fora estavam apagadas e tá nem enxergando nada. Aí ele tive a internet, mas ou seja, queimou a lâmpada da casa do Gustavo. Aí, gente, o Gustavo ligou a sua amiga Valéria. Valéria chegou. E Valéria, quando ela trouxe uma poção, sabe o que ela fez? Ela fez uma poção de caveira, ou seja, uma poção de caveira com desenho de caveira. Aí a Valéria, matou uma pessoa e a cabeça da pessoa, né? Aí a pessoa tava tudo sangrando. Gente, meu Deus do céu, o que aconteceu, cara? Aí a Valéria fez essa vitamina de horror, gente, vitamina de horror da caveira. Aí ela pegou o copo de casa e ele saiu bebendo. Mas o Gustavo nem bebeu porque ele viu a Valéria virou uma caveira sem mexer.
E uma caveira sangrando, gente, meu Deus do céu. E depois o Gustavo ficou com medo e começou, as nuvens fecharam muito rápido. Gente, fechou muito rápido as nuvens para chover. As nuvens foi preta. As nuvens foi preta. Aí depois, quando a nuvem ficou preta e começou a chover, tá muito. Tá chovendo. Tá chovendo pra cá. Na mesa. E depois, né? Desculpa por ter falado isso, porque foi a minha tia que tá falando. Aí tava preocupado por causa disso. Aí, agora tem que falar essa história. Aí, né? Só que começou a chover tão forte, que deu trovoada, gente, que esquisito. Nada a ver aquilo, cara. E depois, o Gustavo tava com fone, falando de fone, só que tava de madrugada. Gente, mas chegou uma pessoa com uma faca escondida, pegou a faca e matou o Gustavo. Gente, isso foi a história que eu fiquei com medo por causa disso. Então, gente, tchau, até a próxima. E tchau, gente. Espero que tenha gostado da história. Comente aí qual é a próxima história, gente. Porque eu vou ver nos comentários. Aí eu falo que eu já fiz. Aí você já pensa o que eu vou fazer. Tá bom, gente? Porque se tem pouca história mesmo. Só tenho 4 histórias aqui. Tá bom, gente? Então, tchau, gente.